Em 22 de setembro de 2025, o dono do perfil no TikTok Fresh Guy M1 observava a rua através da janela de sua residência durante a noite. Enquanto acompanhava o que acontecia do lado de fora, ele notou algo extremamente inquietante ocorrendo pela janela de uma das casas vizinhas e rapidamente pegou o celular para registrar. Observe com atenção. Eu podia né? Você consegue ver aquilo dentro do quarto? Não apenas a situação que se desenvolve diante dele já parece totalmente fora do normal, como os gritos deixam tudo ainda mais perturbador. A silhueta alta e escura que aparenta intimidar a pessoa lá dentro lembra algo vindo diretamente de uma creepypasta. Nos comentários, apareceram teorias que vão desde o Slenderman até a própria representação da morte. O ponto mais preocupante é que, se isso não for algo sobrenatural, o que por si só já seria inquietante, o vídeo acaba revelando uma situação grave de abuso acontecendo dentro daquela casa, que, na minha opinião, já deveria ser tratado como caso de polícia. Seria este um registro de uma entidade desconhecida, visitando alguém indefeso dentro da própria residência? Ou algo ainda mais perturbador? Conte para nós. O que você acredita que realmente estava acontecendo ali? O vídeo perturbador a seguir foi compartilhado por um jovem em sua conta no TikTok e foi registrado em El Salvador. De acordo com o autor, naquela noite ele e alguns amigos estavam participando de um festival de música. Enquanto gravava as pessoas caminhando em direção ao evento, a câmera acabou registrando algo estranho que passou despercebido por todos no momento. Puta, esse puta em meio había quedado. Ao analisar o vídeo em câmera lenta, é possível ver um jovem surgindo repentinamente entre dois caminhões. Observando com mais atenção, percebe-se que o espaço entre os veículos era extremamente apertado. Apertado demais para alguém estar ali. E, na sua opinião, o que pode explicar isso? Este vídeo assustador foi compartilhado por um homem que afirma que recentemente começou a ouvir sons estranhos vindos do porão de sua casa, mas não conseguia identificar exatamente de onde vinham. Nesse dia, ele ouviu o barulho novamente, mas desta vez estava muito mais alto. Ele tinha absoluta certeza de que não havia ninguém no porão. Então, pegou o celular, começou a gravar e desceu para investigar. Mas o que aconteceu em seguida foi realmente aterrorizante. Vamos assistir a gravação.
Mike. What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh, yes, you did. Oh, you got my heart good. O homem se assustou ao ver, de repente, sua filha parada atrás dele. Parecia óbvio que ela estava tentando pregar uma peça nele. Mas a parte realmente assustadora aconteceu quando ele subiu as escadas e, de repente, uma bola foi lançada em direção a ele sozinha. Agora, o homem acredita que seu porão pode estar assombrado. No entanto, muitas pessoas nos comentários sugeriram que ele deveria se livrar imediatamente das bonecas da casa, alegando que ter muitas bonecas pode atrair espíritos malignos e fantasmas. E você, o que acha? Uma mulher estava voltando para casa tarde da noite, após o trabalho. Enquanto caminhava sozinha, ela percebeu algo estranho. Então, pegou o celular e começou a gravar. E o que aconteceu em seguida foi aterrorizante. Vamos ver a gravação. Gostei lá de Uber. Olha pra aqui. Rua esquisita. Nunca mais sai de um lugar desse. Aqui não. Isso aqui é aquela menina. Meu Deus. De forma repentina, no meio da rua, uma menina pequena surgiu diretamente à sua frente, com uma expressão estranha e perturbadora. É possível perceber com clareza que, no início, a rua estava totalmente vazia. Ainda assim, a garota simplesmente apareceu do nada. A mulher entrou em desespero e saiu correndo imediatamente. Para ela, o que viu naquela noite não era algo humano. Mas, no final, a interpretação fica a seu critério. A pessoa que enviou este vídeo para o YouTube afirma que o cinegrafista original estava apenas explorando um prédio abandonado, vagando pelo local por curiosidade, sem esperar encontrar nada em comum. Mas ele estava completamente enganado. Oh my God. A figura, que muitos descrevem como sendo o espírito de uma garota, parece permanecer ao fundo, como se estivesse acompanhando tudo em silêncio, à distância. Para alguns, isso se parece com uma aparição clássica, um espírito ligado ao local, revelando-se apenas por um breve momento antes de desaparecer novamente na escuridão. Claro, também existe a possibilidade de tudo ter sido encenado. A figura pode ser apenas uma pessoa posicionada na porta, usando iluminação e distância para parecer mais fantasmagórica na câmera. De qualquer forma, perceber algo imóvel, em silêncio, ocupando uma porta em um lugar como esse, mesmo que por um único instante, já é o suficiente para alterar completamente a sensação do ambiente. E depois desse momento, o espaço nunca mais parece o mesmo. Cada sombra dentro do prédio deixa de ser apenas ausência de luz e passa a sugerir que talvez algo esteja ali, mesmo quando não deveria haver nada. Uma mulher chamada Jess é a responsável pela conta de TikTok The Linnell Archives. Diferente de pessoas que se deparam com o inexplicável por acaso, Jess procura esse tipo de experiência de forma intencional, dedicando seu conteúdo a investigações paranormais. Jess se envolve diretamente com esse tipo de situação, focando seu canal em explorações reais
relacionadas ao paranormal. Em certa noite, enquanto investigava um cemitério da região ao anoitecer, ela registrou algo realmente incomum. Observe. Você percebeu? Em um primeiro momento, pode parecer apenas alguém caminhando pelo local. Porém, quando o vídeo é revisto e ampliado, a situação se torna muito mais inquietante. É possível identificar claramente uma mulher vestida de branco caminhando próxima à linha de árvores, ao fundo do cemitério. Mas repare na maneira como ela se move. Seus movimentos não parecem naturais. Ela dá pequenos deslocamentos estranhos, quase como se estivesse falhando ou surgindo aos poucos a cada passo. Além disso, o que uma mulher estaria fazendo completamente sozinha em um cemitério naquele horário? Para tornar tudo ainda mais estranho, ela segue em direção a uma área densa de árvores, onde não há nenhuma saída visível do cemitério. Ela simplesmente entra na escuridão e desaparece. O que você acha? Essa ocorrência estranha e enigmática foi registrada durante uma exibição ao vivo na televisão. O ator Johnny Depp, durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Cannes, respondia às perguntas feitas pelos jornalistas, quando algo incomum aconteceu repentinamente. She was very patient with me, I'll put it that way. Do you feel that the tide is changing toward you doing major studio films again? We're discussing. Did I feel boycotted by... We're discussing. Did I feel boycotted? Did I feel boycotted? De forma súbita, sem qualquer aviso, uma forma escura e quase translúcida cruza o espaço entre os jornalistas em uma velocidade impressionante. É extremamente improvável que aquilo tenha sido uma pessoa, considerando que a rapidez do movimento parece completamente fora do normal. We're discussing. Did I feel boycotted? O registro da coletiva de imprensa continua disponível no canal oficial do Festival de Cannes e foi publicado como um vídeo comum. Nenhuma reação indica que alguém tenha percebido a presença daquela figura durante a transmissão. Você mesmo pode retornar ao vídeo original no minuto 22 e 37 e verificar. Então permanece a dúvida. Qual seria a sua interpretação para o que surgiu ali? O que foi registrado nessa gravação é algo realmente enigmático e perturbador. Recentemente, um homem compartilhou um vídeo incomum em sua conta do TikTok, que rapidamente acabou viralizando. Durante uma noite na Indonésia, um incêndio de grandes proporções começou em uma residência. O homem estava presente no local e decidiu registrar as chamas com seu celular. Sem intenção, a câmera acabou capturando algo assustador. Algo que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Acima da casa em chamas, uma figura escura surgiu, flutuando no ar de uma maneira incomum. O responsável pela publicação no TikTok não apresentou nenhuma explicação sobre o ocorrido, deixando apenas uma pergunta na descrição. Alguém consegue dizer o que é isso?
Aliás, se você curte vídeos de mistério como esse, aproveita agora para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso realmente ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. Este registro foi feito no México. Na cena, uma mulher com sua filha estão sozinhas dentro da residência. Já tarde da noite, a mãe decide experimentar um ritual espiritual mexicano chamado Sara Sarita. Nesse ritual, moedas são arremessadas enquanto o nome Sara Sarita é repetido vezes em um escuro. Enquanto a filha filmava a mãe realizando o procedimento, algo fora do comum ocorreu. Sarita, ¿mi esposo me es infiel? No. No. Pues. Sarita, ¿podemos entrar al juego? Sí. A mãe ouviu um barulho incomum atrás dela. Logo depois, sentiu algo encostar em suas costas. Após isso, a filha resolveu testar o ritual também. Porém, o que aconteceu em seguida foi extremamente perturbador. Vamos analisar a gravação. Sarita, tengo novio. Ay, Regina. Tal vez. Sarita. ¿Alguien de que sabes una envidia? Como por... Ay, Regina, la tiras que sí. La quieres aventar hasta la otra cuadra. Sarita. ¿Alguien de que me tiene envidia? Tal vez. Tal vez. ¿Qué pasó? Te juro que es una mano. ¿Qué pasó? No mames, Regina. ¿Qué pasó? Cállate. Tal vez. Te juro que es una mano. No mames, Regina. De repente, uma mão apareceu sobre o ombro da garota. A mãe recuou rapidamente e passou a gritar, dominada pelo medo ao notar aquela presença. A mulher declara que ela e a filha estavam sozinhas na casa. Pessoas acreditam que elas, de fato, conseguiram invocar o espírito de Sara por meio desse ritual. E você, qual é a sua opinião? Tal vez. Te juro que es una mano. Diversos vídeos enigmáticos e assustadores registrados em estradas circulam pela internet. Mas este caso chama a atenção por ser diferente de todos os outros. O que aparece nas imagens foi considerado por muitos como algo autêntico e não encenado. A gravação foi feita por uma câmera de segurança posicionada à beira da via. Nas imagens, é possível ver um carro aguardando o momento certo para atravessar. Porém, assim que ele inicia a travessia, uma motocicleta surge repentinamente em alta velocidade, com duas pessoas. Logo depois, algo perturbador e difícil de compreender aparece. Vamos observar a gravação. Após a colisão, uma figura humanoide escura e semi-transparente surge de forma repentina, permanecendo próxima das duas pessoas que estavam na moto. Instantes depois, ela simplesmente desaparece. Tudo indica que essa figura só era visível pela câmera, já que nenhuma das pessoas no local demonstrou perceber sua presença. Muitos comentários sugerem que a entidade registrada seria o espírito de um dos ocupantes da motocicleta. Mas no fim, a interpretação fica por sua conta.
As imagens assustadoras a seguir foram capturadas por uma câmera de segurança em uma rua residencial tranquila, um lugar onde nada fora do comum deveria acontecer. Mas, com o tempo, os moradores começaram a notar coisas estranhas. Durante a noite, sons incomuns ecoavam pela rua, rosnados baixos, movimentos rápidos, algo correndo entre as casas em uma velocidade rápida demais para ser humano. Alguns vizinhos afirmaram ter visto figuras altas e sombrias passando rapidamente entre os carros estacionados. Outros relataram ouvir passos pesados, seguidos de um silêncio absoluto, como se aquilo soubesse exatamente quando estava sendo observado. Com o tempo, as reclamações aumentaram, e vários moradores começaram a revisar as gravações das câmeras de segurança. O que eles encontraram só aumentou o medo. Observe. À primeira vista, a figura é difícil de entender. Para alguns, parece a parte inferior de um corpo humano correndo de forma anormalmente rápida, mas sem uma parte superior claramente visível. Para outros, lembra algo muito mais perturbador: um skinwalker. No folclore, skinwalkers são descritos como entidades que se movem de maneira distorcida, com movimentos quase humanos, mas errados, especialmente quando capturados rapidamente por câmeras. E então, há o cachorro. No momento em que a figura passa, um cachorro pode ser visto olhando fixamente através da cerca, totalmente focado no que está se movendo. Muitos acreditam que os animais conseguem perceber perigos muito antes dos humanos. E, segundo os donos do cachorro, ele latiu sem parar por quase 1 hora após o ocorrido. Cachorros não latem por tanto tempo sem motivo. Eles reagem à presença, à ameaça, a algo que conseguem ver ou sentir, mas nós não. Até que mais imagens como essa apareçam, uma pergunta continua assombrando os moradores daquela rua. O que exatamente está circulando livremente por ali durante a noite? E há quanto tempo isso já está acontecendo? Uma mulher compartilhou um vídeo em sua conta que rapidamente se espalhou, alcançando mais de 6 milhões de visualizações em pouco tempo. Em certo dia, enquanto estava em casa, gravando sua filha brincando, algo inesperado e inquietante aconteceu. Vamos observar a gravação. De forma repentina, a perna da menina se moveu de um jeito incomum, como se tivesse sido puxada para trás. A maioria das pessoas nos comentários afirmou que seria impossível a criança ter feito aquele movimento sozinha e que uma presença invisível poderia ter sido responsável por aquilo. Diversos espectadores alertaram a mãe para deixar a casa o mais rápido possível, demonstrando preocupação com a segurança da filha. Então, qual é a sua interpretação para o que aconteceu? A pessoa responsável pela gravação deste vídeo é conhecida como Creed. Durante uma caminhada por uma trilha pouco frequentada, algo bastante inquietante acabou sendo capturado. Era durante a tarde quando tudo ocorreu. Creed tinha iniciado o percurso há aproximadamente 1 hora, quando, por uma razão desconhecida, que ainda o intriga até hoje, a floresta ficou totalmente silenciosa de repente. Imediatamente, ele percebeu que havia algo errado. Nesse instante, ele notou um coelho atravessando a trilha logo à sua frente. De forma repentina, o animal parou completamente, como se tivesse ficado imóvel, confuso
E um pouco apreensivo, Creed pegou o celular e começou a registrar. He was right there. Enquanto o coelho se afastava, uma voz sem origem aparente pôde ser ouvida surgindo do nada. Se você ouvir com atenção, parece que alguém está dizendo "me ajude" de maneira abafada. Talvez esse tenha sido o motivo de o coelho ter parado. Ele pode ter percebido algum tipo de ameaça nas proximidades. Ou talvez tenha sido apenas coincidência, com o animal reagindo por instinto. Ainda assim, a voz incomum capturada na gravação fez muitos espectadores pensarem diferente, já que ninguém aparece no vídeo no momento em que o som é ouvido. Até hoje, Creed não consegue explicar quem, ou o que, foi registrado naquele instante. Mas, como sempre, a interpretação final fica por sua conta. Isso pode ser algo sobrenatural ou existe uma explicação mais lógica? No dia 27 de setembro, Andy Knowles estava tomando conta de seu neto na casa de sua filha. Mas o que parecia ser um momento calmo em família acabou se tornando uma noite marcada por tensão e desconforto. O menino passou a se comportar de maneira incomum, como se estivesse percebendo que algo não estava certo naquele ambiente. Please help with this. What are you doing? Can you go what you're doing? What? What's up? What are you doing? Where? Who? Thank you. What are you looking at? Okay. What? Who is it? Who? What? Go on. Oh no. Who is it? Granddad? O detalhe mais inquietante dessa gravação aparece justamente no final. Ele diz de forma clara: "Vovô." Granddad? Crianças raramente conseguem fingir com naturalidade e muitas vezes são vistas como mais sensíveis a experiências fora do comum. Então, será que ele realmente enxergou o avô falecido na sala de estar? O que você acredita que estava ali? Conte pra gente sua opinião. Uma usuária do TikTok, conhecida como Capricorn Warrior 77, relata que nos últimos dias vem enfrentando episódios estranhos e profundamente perturbadores. Ela desperta durante a madrugada ao ouvir ruídos incomuns dentro de casa. Porém, ao tentar verificar a origem, sente como se alguma presença a acompanhasse pelos ambientes, mesmo sem conseguir enxergar ninguém. Até que, em uma noite já bastante avançada, uma câmera de segurança instalada no interior da residência
registrou algo realmente inquietante. Can someone tell me what this is? This is my security camera, okay? Now, you can see me over here in the white nightgown, facing the window. What is that keeps being seen in my security camera? Does anyone know what that looks like or what that could be? That keeps showing up behind me in my security camera. This is about the third time it has shown up. I've checked the security cameras over and over again, and it only shows up behind me. It is not showing up behind anyone else. And of course you can see it's my security camera because I've got right here is the line of the camera. And this is the full size of the photo. Now, this is me over here in the white gown facing the window again. What is that shadow that keeps coming up behind me? My security camera is catching it every time about the hours between 3 and 4 a.m. That is the only time my camera is showing that. Someone help me out. Durante a madrugada, a câmera captou uma figura escura e alta, posicionada diretamente atrás de Caprice. Observando com mais cuidado, a forma parece apresentar algo semelhante a asas e 2 chifres na cabeça. Now, you can see me over here in the white nightgown, facing the window. What is that keeps being seen in my security camera? Does anyone know what that looks like or what that could be? Ela ficou completamente em pânico ao perceber o que havia sido gravado. E até hoje, ela não consegue explicar o que ou quem poderia ser aquela presença. E você, o que acha desse vídeo? O próximo vídeo aterrorizante remonta a 21 de julho de 2024. Ele foi capturado por uma câmera de segurança posicionada na entrada de uma casa. Por volta das 19 horas, os vizinhos testemunharam um incidente que os deixou completamente tomados pelo medo. No início das imagens, podemos ver uma pessoa entrando na casa. Então algo realmente assustador acontece. Vamos observar a gravação. De repente, algo ocorre. Logo depois, um casal e seu cachorro são vistos correndo em direção à pessoa que havia caído, após ouvirem seu grito desesperado. Felizmente, o homem não se feriu. No entanto, todos que assistiram à gravação ficaram absolutamente aterrorizados com o que viram. Um objeto estranho aparece voando em altíssima velocidade em direção à porta. E então, do nada, uma pessoa surge e cai no chão. Quando o vídeo é revisto novamente, parece quase como se aquele objeto voador se transformasse em um ser humano, exatamente no momento em que alcança a porta. Também é possível notar que o cachorro, inicialmente, correu diretamente para o local onde o objeto apareceu. A maioria dos comentários afirma que o que aconteceu parece algo antinatural e possivelmente relacionado ao paranormal. E você, o que acha que realmente aconteceu ali? Um vídeo perturbador publicado no TikTok pelo perfil Nightmare Fuel se tornou viral depois de mostrar um encontro assustador dentro de um complexo de apartamentos na Turquia, supostamente filmado em outubro de 2025. As imagens, montadas a partir de várias câmeras de segurança, começam de forma aparentemente normal, até que um homem suspeito entra no prédio, exatamente no momento em que uma jovem garota também entra. A menina segue em direção à escadaria, sem perceber inicialmente que o homem está logo atrás dela, aproximando-se cada vez mais.
Mas, à medida que ele começa a reduzir a distância, o comportamento da garota muda de repente. Ao perceber que pode estar em perigo, ela reage rapidamente. Em vez de continuar subindo ou ficar paralisada pelo medo, a menina começa a tocar todas as campainhas dos apartamentos que consegue alcançar, tentando desesperadamente chamar a atenção de alguém lá dentro. Sua rapidez de pensamento acaba funcionando. Um dos moradores abre a porta e aparece no corredor. No instante em que o invasor percebe a presença de outro adulto, ele se vira imediatamente e foge correndo escada abaixo, claramente assustado com a inesperada confrontação. O vídeo gerou uma enorme discussão na internet, com muitos espectadores elogiando os instintos da garota e sua impressionante presença de espírito. Muitos comentaram que a decisão dela, buscar ajuda em vez de entrar em pânico, provavelmente impediu que a situação evoluísse para algo muito mais perigoso. Embora pouco se saiba sobre o que aconteceu depois que o homem fugiu do prédio, uma coisa é certa: a reação rápida da garota pode ter salvado sua vida de um desfecho verdadeiramente aterrador. Em 8 de dezembro de 2019, o alto-falante da câmera começou repentinamente a disparar um alarme estridente. Instantes depois, uma voz surgiu do nada, lançando insultos e abuso verbal contra a família. Main man Shaq, it's your boy Chance on Nold. Welcome to the Noldcast. Wait, so did your child come out black or like kind of like light skin? I don't know. What? Nothing. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi que a voz mencionou o filho do casal, mesmo que o garoto não tivesse aparecido diante da câmera naquela noite. Isso sugere que o invasor pode ter estado observando a transmissão ao vivo por algum tempo antes do ocorrido. A família Brown acredita que estava sendo monitorada por pelo menos vários dias, sem ter a menor ideia de que alguém os observava silenciosamente. Ainda assim, nunca foi possível determinar exatamente por quanto tempo aquela vigilância já vinha acontecendo antes de a voz finalmente surgir pelo alto-falante. Depois de quase 3 minutos de insultos e provocações sem parar, a família arrancou as baterias da câmera, desesperada para silenciar aquilo. Can you bring like a web browser up on your phone and then type in the website that I tell you? No. Why? I'll leave you and your family alone. Or I could do this. I like your dog. Hey, go to no. Depois daquela noite assustadora, os Browns decidiram nunca mais usar câmeras de segurança em casa. No próximo vídeo, um grupo de amigos decide invadir e entrar no Congress Plaza Hotel, localizado no centro de Chicago, para explorar o local. O hotel foi originalmente construído para a Exposição Mundial Colombiana de 1893 e já hospedou vários presidentes dos Estados Unidos, além de ter servido como centro de treinamento do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Assim que os amigos entram no prédio, algo acontece. All right, we're in the secret wing. Hello? Dude. Infelizmente, eles não conseguem ir muito longe antes de serem abordados por um segurança. Porém, em vez de expulsá-los,
o segurança acaba oferecendo um tour pelo local. We got busted. I found out about Adele Langer and her 2 kids. And I found an article from this week. There you go, right there. Yeah, I've never been in here either. Now we're getting the grand tour now, dude. Yo. Probably, nice. man. Dude. I think they are. I think the shadow's just cheeky. We're getting the grand tour, dude. All right. Thank you so much, man. Holy crap. I feel special. Dude. Yes. Roosevelt. Wow. The Congress Plaza. Yeah, this is like a fancy. Oh my goodness, dude. Wow. What the heck? Thank you. Thank you so much, man. This means a lot. That's so beautiful. Wow. This whole room is a goddamn work of art, man. Like, right? Yeah, this looks like the fucking Kremlin or some shit, dude. I'm sorry, I'm swearing so much. Whoa, man. Durante a exploração, eles não capturam nada de anormal. No entanto, o segurança mostra algumas imagens que ele mesmo registrou ao longo do tempo, enquanto monitorava as câmeras de segurança. Veja isso. That's a shadow. Dude, what the heck? That's Oh my god. such a good photo. Whoa, that's like blending in with the fucking carpet, dude. I caught a shadow on. Seriously. Oh man. Wow. That's weird, dude. That is so cool. Which room is this? That's like Is this like a ballroom or something? ballroom? Dude. I've been kind of here off. Yeah, sorry, We found dude. a hallway that we've never. O segurança apresenta duas imagens de uma figura capturada pelas câmeras, que parece bastante transparente, quase se misturando completamente com o fundo. Os amigos acreditam que, devido à história do prédio, ele provavelmente é assombrado. Mas, como sempre, o julgamento final é seu. Uma jovem da Argentina possui um canal na Twitch, onde realiza transmissões ao vivo, jogando videogames e compartilhando momentos de sua rotina cotidiana. Em 2021, ela iniciou uma live e passou a conversar com pessoas aleatórias de diferentes partes do mundo através do Omegle. Porém, durante essa transmissão, algo estranho e inexplicável surgiu atrás dela, e ela não percebeu em nenhum momento. Assista ao vídeo y preste bastante atención. Ay, bueno, tocando la guitarra. Hola. Y ahora estoy grabando para YouTube. Oh. A ver, ¿te puedo buscar? Sí, Feromona también debería de figurar. Y YouTube es más para pelotudear. Ay, bueno, tocando la guitarra. ¿Qué onda? ¡Ah, la bestia! ¡Yo te conozco! ¿Ah, sí? Sí. Em um primeiro momento, nada fora do comum pode ser notado. No entanto, quando a imagem é ampliada e aprimorada, principalmente no reflexo do espelho, torna-se possível identificar uma figura escura posicionada sobre a cama, se movendo de forma extremamente lenta. Mas, no outro lado da cama, é possível ver claramente uma roupa escura, ou talvez uma bolsa deitada, completamente plana. Não está em pé, e não corresponde à forma da figura visível no reflexo do espelho. A jovem nunca notou a presença dessa silhueta escura. Porém, quando ela posteriormente repostou a live em seu canal no YouTube, os espectadores começaram a alertá-la sobre a figura escura. Quando finalmente percebeu por conta própria, ficou profundamente assustada. Ela afirma não fazer ideia do que aquilo poderia ser. Então, o que você acredita que apareceu naquele reflexo?
Uma clínica veterinária nos Estados Unidos se tornou o centro de algumas gravações realmente perturbadoras. E a própria veterinária vem documentando todos os incidentes. A doutora Renee Holt administra uma clínica onde coisas estranhas vêm acontecendo após o expediente. Ela instalou câmeras de segurança por todo o local. E o que foi capturado deixou ela questionando tudo. Em um dos vídeos, a câmera registra um telefone caindo do gancho completamente sozinho. Em outra gravação feita durante a noite, uma música começa a tocar dentro da clínica vazia. Não há funcionários presentes, nenhum temporizador ativo, apenas uma caixa de som Bluetooth ligando sozinha. Mas talvez o registro mais impressionante mostre a porta de uma jaula abrindo por conta própria. A câmera de segurança captura a trava se levantando. Dá para ver claramente o mecanismo se movendo, como se uma mão invisível estivesse manipulando aquilo. E então acontece o incidente mais estranho de todos. René e sua equipe estão dentro da clínica quando ouvem um cachorro uivando e latindo vindo da sala de atendimento. That's weird. Where is that coming from? It don't sound like it's coming from. Sons altos, angustiados, inconfundíveis. Mas quando vão verificar, nenhum dos 4 animais presentes na clínica está fazendo qualquer barulho. Wait, is it Scarlet? Wait. What's coming from up there? They may have done that when they switched the bag. Is it the new Scarlet bag fruit? first. No. Alright, who's making that noise? It's coming from up there. René acredita que os sons podem pertencer ao espírito de um cachorro que foi sacrificado ali. Um animal que passou suas últimas horas exatamente naquele local. Isso levanta uma questão inquietante. Será que essa clínica realmente está sendo assombrada pelos espíritos de animais que morreram ali? Será que algo permanece naquelas salas, incapaz de seguir em frente? Ou existe uma explicação completamente racional para telefones caindo sozinhos, músicas tocando em salas vazias e portas se abrindo sem ninguém por perto? Se existe algo que vídeos paranormais envolvendo crianças quase sempre provocam, é uma sensação imediata de desconforto em quem assiste. Mas apenas alguns registros desse tipo conseguem realmente causar esse efeito. O vídeo a seguir, embora à primeira vista pareça algo simples, não foge dessa regra. A gravação foi feita por uma mãe que estava brincando com o filho na cama. Durante esse momento, algo acontece que a leva a pegar o celular e começar a filmar imediatamente.
Enquanto brincavam, a criança de repente fixa o olhar em um ponto vazio do quarto. Logo depois, ele se vira e aponta para uma foto do pai, que havia falecido recentemente. O que acontece em seguida deixou a mãe completamente sem reação. Who is it? Who is it? No. Who's that? Who's up there? Who is it? Who is it? Who? Who is it? Who's that? A criança continua reagindo como se estivesse enxergando alguém. Não há muitas informações sobre esse caso, já que a origem do vídeo é desconhecida, mas as imagens são bastante sugestivas. Muitos espectadores acreditam que a criança estaria vendo o espírito do próprio pai. O fato de ele apontar para a foto e alternar o olhar entre a imagem e o espaço vazio fez a mãe acreditar que o filho estava, de alguma forma, em contato com ele. Se isso for verdade, o vídeo deixa de ser apenas inquietante e passa a carregar um lado emocional. Mas a dúvida permanece. A criança realmente estava vendo o espírito do pai? Ou tudo não passou de imaginação? A conta de TikTok de Felícia, normalmente, é uma janela tranquila para a vida rural, nos Estados Unidos, com vlogs diários sobre sua fazenda e sua família. Ela nunca havia compartilhado nada remotamente paranormal, até agora. Em uma tarde, o silêncio da casa foi quebrado quando seu filho de 11 anos subiu correndo as escadas em completo pânico. Ele afirmou que algo estava correndo pelos andares inferiores da casa, em uma velocidade impossível. Mas essa não foi a parte mais perturbadora. Ele jurou que a entidade estava gritando com as vozes de membros da própria família. Às vezes soava exatamente como a irmã dele, e outras vezes, como o pai. What'd you hear? I heard help or something. On the back porch? There's one back there. Okay, hold on. And then it's like I heard Lila's voice say it, and then I heard Dad just say hey, and I didn't do anything about it because I don't know. Sissy's voice? Yes. And then I heard some whistling. I need you to, okay, all right. I'm going to stay upstairs because Gunnar is freaked out. He's freaked out. I heard Dad's voice just say, hey. Yeah. So there's two different voices on the back porch. I'm not opening the door. He said it wasn't Dolly, it was clear as day. He said it was Sissy. Screaming for help. And then he said he heard Daddy up front, but Daddy just got home. Look at the dog. Don't. We've got a camera. I tried to pull the footage and it says no video available. It always does that when something like this happens. I'm gonna go. Nas imagens, a tensão é evidente enquanto Felícia tenta manter a calma. O filho está visivelmente abalado e os cães da família se mostram inquietos. A voz dela demonstra nervosismo enquanto tenta tranquilizá-los. Mas, ao mover a câmera pelo ambiente, algo muda. Se você ouvir com atenção, um sussurro grave e quase imperceptível parece surgir muito próximo ao microfone, dizendo: "Os cachorros são meus." Look at the dogs. Look at the dogs.
Logo após isso, um dos cães reage de forma brusca e solta um ganido, como se algo invisível tivesse acabado de tocá-lo. Será que algo vindo da floresta aprendeu a imitar as vozes da família para atraí-los? Ou existe alguma presença invisível já dentro da casa? A conclusão final fica por sua conta. Este registro que vamos analisar vem de uma conta do TikTok chamada Native Queen 97 e apresenta imagens de uma câmera de segurança captadas durante a madrugada. No vídeo, o morador sai para o lado de fora, aparentemente para checar algo, seja próximo às lixeiras ou talvez ao carro. No começo, tudo parece normal, mas algo inquietante acontece logo atrás dele. Observe. Bem nesse ponto, se você olhar com atenção, é possível notar uma figura incomum se movendo pela calçada. A silhueta parece clara e levemente translúcida, quase se confundindo com a escuridão enquanto se desloca. Então, da mesma forma que surgiu, ela simplesmente desaparece. Para alguns espectadores, a forma como a figura se dissipa faz parecer menos uma pessoa sólida e mais algo que não está totalmente presente, quase como uma aparição atravessando a cena sem ser percebida. Também existe a possibilidade de que o que estamos vendo seja apenas outra pessoa, com o processamento noturno da câmera Ring, fazendo com que ela pareça desbotada ou parcialmente invisível. O desfoque de movimento e a compressão do vídeo às vezes criam a impressão de que alguém está sumindo, quando na verdade apenas está saindo do enquadramento. De qualquer forma, notar algo assim se movendo atrás de você e desaparecendo poucos segundos depois já é suficiente para causar desconforto. É o tipo de registro que faz você questionar o que pode estar acontecendo logo além do seu campo de visão. O vídeo a seguir foi publicado por uma mulher em sua própria conta e rapidamente se tornou viral, alcançando mais de 23 milhões de visualizações em pouco tempo. Naquele dia, a mulher estava se preparando para viajar com o marido e a filha. Tudo parecia completamente normal, até que uma câmera de vigilância registrou algo realmente assustador, algo extremamente difícil de explicar. Observe as imagens. De repente, uma entidade invisível parece empurrar a pequena garota com força, fazendo com que ela caia diretamente no chão. Quando o vídeo é revisto com atenção, fica claro pela maneira como a menina caiu que ela não escorregou, nem perdeu o equilíbrio sozinha. Tudo indica que ela foi empurrada por algo invisível, algo que simplesmente não pode ser visto na câmera. A ghost? A ghost didn't hurt me. A ghost came and hurt you? I don't understand. A maioria dos comentários sugere que o que aconteceu pode ter sido algo sobrenatural, possivelmente ligado ao paranormal. Então, o que você acha que realmente aconteceu ali? Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.